Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 31 de julho de 2025. Estamos encerrando o mês de julho, né? E nesse horário nós realizamos na nossa casa espírita a nossa palestra pública das quintas-feiras, que sempre trata do Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando no Evangelho o capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje nós vamos estudar os itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Nessa noite nós convidamos o nosso irmão Antônio Guerra, que é trabalhador do Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, né? É no Caxambi, não é, Antônio? Isso, exatamente. Boa noite. Caxambi. Eu tenho uma É grande o amiga. mesmo do Leonardo que falou um dia desses aí com Isso, eu vocês. tenho uma grande amiga aí, que é a Marisa Leal, Uhum. do Newton Leal, que trabalhou muitos anos, né, no Jefa. E é um Sim, prazer receber você aqui conosco, aqui em prazer é meu. Petrópolis, essa noite muito fria, né? Estamos quase Uhum. chegando a 10 graus. Ó, Então, não é fácil, não. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, Antônio, muito prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? prazer é meu. Leve o nosso abraço aos companheiros do Jefa. Mas, como eu disse, antes de iniciarmos o estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer uma pequena leitura de um preparo e a nossa prece de apresentação. E depois, Antônio, eu passo a palavra para você. Você tem até 7h20, 19h20, para fazer a sua reflexão. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos e o preparo é desse livro aqui, Ânimo, de Lourival Lopes. E a lição aberta tem como título Ânimo Sempre. E ele nos diz assim: move o espírito, reconhece as tuas qualidades e solta a tua força e ânimo. Desperta, acorda para a realidade. Deus te fez com todos os recursos para progredir e vencer. Não temas, nem te consideres um fracasso. Tem confiança em ti e nas forças da vida. Levanta-te, age com vigor e vê como os problemas são menores do que parecem. Para a ação prática, imagina-te capaz, belo, perfeito, alegre, e essas virtudes se desprendem do teu íntimo, sob as bênçãos de Deus. Ser feliz é uma questão de orientação e vontade. Então, aqui, amigos, estamos mais uma vez nessa reunião pública, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade de estudo, de esclarecimento de aprendizado. Abençoe nosso amigo Antônio Guerra, que veio para conversar conosco e nos ajudar nesse aprendizado e nessa compreensão. Agradecemos a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves e esses espíritos amorosos que estão aqui entre nós, nos trazendo as energias necessárias, o esclarecimento para que a gente possa avançar cada vez mais com esse evangelho abençoado do Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pedimos a Deus que abençoe também o nosso irmão Antônio, sua família, seu trabalho, seu projeto doutrinário, e que ele possa estar sempre nos auxiliando a compreender as palavras do Evangelho, porque nós precisamos muito de ajuda. Obrigado, meu amigo. A palavra está com você, tá? Se você quiser Isso. apresentar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom. Eu primeiro agradeço muito o convite, muito feliz. Trabalho é sempre bom, a gente sempre agradece, precisamos muito disso. E rogando sempre a Jesus e a Francisco de Assis que nos amparem mais essa noite de estudos. Eu vou projetar um material aqui. Eu sei que às vezes as pessoas participam dessas reuniões com o celular e a telinha do celular não é a melhor opção de projeção, né? Mas, enfim, vamos esperar que possa
ser boa para todas, de alguma forma. Acredito que já estejam vendo a tela. Ok, obrigado. É, então, a gente foi buscar ainda no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, que também trata do nosso mesmo, na mesma passagem do estudo da noite, a seguinte fala: o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam são os que o conquistam. Existem algumas variações nessa tradução, dependendo da Bíblia, digamos assim, do tradutor ou do autor que se esforçou por esse processo de tradução do original. Mas é interessante a gente pensar nessa passagem no sentido da interpretação mesmo, como bem acontece no Evangelho, em especial quando Mateus fala, é uma reprodução da fala de Jesus. Na verdade, esse capítulo ele está relacionado a uma passagem onde Jesus fala sobre João Batista e que estava preso à época, né? E João Batista pede aos discípulos que perguntem a Jesus, uma vez que ele estava preso, João Batista, se Jesus seria o grande enviado, não é, que havia sido indicado no Evangelho, né, no Testamento. E, e Jesus traz algumas considerações, e uma delas é essa. Porque ele fala sobre o reino dos céus sendo tomado à força. E o reino dos céus sendo tomado à força nos dá a impressão automática, acredito eu, de fato de um ato violento, né? Tomado pela violência, como quando fala da força, ou pela força bruta, ou pela força das armas, ou pela coerção moral, ou algo parecido. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, digamos que ele ajusta a sua fala quando ele coloca na sequência, né, sobre os que se esforçam. E talvez a palavra-chave seja exatamente essa, o esforço. Porque a pergunta que fica é, primeiro, esforçar-se em quê ou para quê? De que forma? Né? E qual o grande objetivo? O objetivo Jesus deu nessa fala, né? Quando ele diz que o objetivo é a conquista do reino dos céus, que não necessariamente é bem compreendido por todos nós, né? Eu acho que nessa nossa necessidade de uma relação de tempo e espaço, essa nossa vivência com a matéria, a gente acaba talvez vinculando muito das coisas do mundo espiritual com o nosso dia a dia. E a gente pensa em reino dos céus, talvez alguns pensem em paraíso, nós espíritas talvez pensemos em uma bela colônia espiritual, nosso lar, quem sabe, né? Acho que é sonho de todo espírita dar uma passadinha em nosso lar depois que desencarnar, pelo menos, né? Nem que seja para apertar a mão do André Luiz. E, enfim, na verdade, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender essa relação e essa importância do reino dos céus. Bom, por que que a gente traz essa passagem logo de cara? Porque a gente entende que esse ponto do esforço, né, essa questão do esforço e dessa conquista deste reino dos céus tem tudo a ver com esse estudo da noite, cujo título é O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Eu não preparei nessa minha apresentação uma leitura na íntegra da passagem do Evangelho. Espero que vocês possam me perdoar por isso, né? Sim, mas está aí para consulta, como a nossa irmã disse na abertura, capítulo 10, nos itens 7 e 8. Mas é um tópico que está dentro desse capítulo 10, que trata das bem-aventuranças, em especial daqueles que são misericordiosos. E dentro desse contexto da passagem do Evangelho, da fala de Kardec, a gente vai querer destacar algumas expressões que a gente entende que sejam importantes para alguma compreensão ou uma melhor compreensão do que trata esse nosso estudo da noite. Uma delas é sacrifício, já está no título. Tá? E a gente vai tentar fazer alguma ligação entre sacrifício e esforço, para entender o porquê disso, né? Porquê do sacrifício, né? Mais sacrifício do que o que a gente já passa nesse planeta, né? Nesse mundo, né? Em que vivemos e convivemos. Mas é isso, né? Qual seria então essa grande relação de sacrifício e qual a relação que esse sacrifício tem com esse esforço? E talvez entender um pouco mais
dessa questão do reino dos céus, pensando na ideia de Deus. Tá? Então, para isso, a gente vai, ah, se passar aqui, isso, trazer já dois pontos importantes na fala evangélica desse nosso estudo, que é aquela que fala sobre o indivíduo que vai colocar uma oferenda no altar, e Jesus sugere, né, na passagem de Mateus, que antes que ele coloque essa oferenda no altar, ah, que ele busque se reconciliar com aquele que tenha alguma ofensa, para quem ele tem ofendido, ou tem algum débito, tem alguma dívida ou algo do gênero. Então existe aí uma relação interessante nessa questão entre oferenda e altar. Então, por que que Jesus trabalha nesse contexto? E a ideia da oferenda para a divindade, ou para as divindades, foi sempre algo muito comum na história da humanidade. Enquanto seres humanos, sempre tivemos uma visão do mundo espiritual e da ou das divindades, quiséramos nós que fosse especificamente de Deus, como alguém que precise ser agradado, né? Que precise de um agrado, precise de algo que aparque as suas emoções, ou seja, sempre aquela transformação antropomórfica, né, da imagem de Deus, de entender Deus como nós mesmos. E a ideia da oferenda, ela faz parte desse processo. Algumas vezes na história da humanidade, essa oferenda ela era feita a partir de seres vivos, às vezes até dos humanos. Outras vezes era uma oferenda feita por alimentos, né? E a questão do altar era sempre um local específico, e definido para o qual essas oferendas seriam colocadas e trazidas. Mas a gente precisa, e a gente já consegue dentro da doutrina, se desfazer de todo esse pensamento, desse processo materializado e bem primitivo do agrado, né, entendendo que isso não é necessário dessa forma, mas do agrado à divindade. Então a gente vai buscar algumas ajudas valiosas nessa nossa reflexão da noite. A gente vai lá no livro Após a Tempestade e vai ver a Joana de Ângeles tratando justamente essa questão da forma como a gente enxerga Deus, né? Diz ela que substitui, né, atualmente essa ideia de Deus substitui, e a mensagem de Jesus em especial, substitui o temor pelo amor de Deus, o Senhor dos Exércitos torna-se Pai amantíssimo. Ou seja, ela já está trazendo uma total descaracterização dessa ideia de Deus como algo duro, violento, exigente, cerceador, para aproximar da grande mensagem que temos de Jesus como um pai de amor e justiça, acima de tudo. E como pai de amor e justiça, o que ele vai nos desejar sempre é o amor, sempre o bem, né? Sempre trabalhando através da bondade e sempre sendo justo acima de tudo. E por ser justo, ele não pode ser o Senhor dos exércitos. Infelizmente, até hoje, no momento em que nos encontramos, pleno século XXI, ainda encontramos nações se degladiando em nome de uma divindade, aquela que eles acreditam que seja a divindade deles, né? Não faz muito tempo, né? Já até faz algum tempo, né? Naquele acidente horrível das Torres Gêmeas, a gente viu o presidente americano dizendo que traria Deus de volta para a América, né? E eu me pergunto para onde é que foi Deus nesse período, né? Será que ele foi, de repente, tirou férias, né? Bom, vou tirar férias um minutinho, vou deixar a América aqui sozinha. E aí ele deixou a América sozinha e acontece aquele desastre, né? Como se Deus fosse movido pelo tempo e pelas vontades. E não, né? Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade e, acima de tudo, ele procura transferir isso em toda a natureza e toda a sua criação. Então, a gente entrando num pedacinho dessa passagem do estudo da noite do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 7, a gente vai ler Kardec falando que Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça de seu próprio ressentimento. E talvez esse seja o grande problema, porque sacrificar o próprio ressentimento é entender que a gente precisa cuidar dos sentimentos, é entender que a gente precisa rever
a nossa forma de interação com o próximo, rever a nossa forma de lidar com os contextos, diferentes contextos que vivenciamos na nossa atual existência. Porque se ressente quando a gente se magoa, quando a gente se ofende, quando a gente se aborrece, né? Quando a gente não é capaz de suportar, aceitar ou tolerar uma contradição, uma palavra mal colocada, muitas das vezes agressiva, que é algo muito natural hoje em dia. E a gente vai juntando isso e vai juntando, e aí a gente não consegue se posicionar da melhor maneira. Isso nos gera um problema, né, que é a dívida, que é o débito, né, a qual a passagem do Evangelho se refere. E, e se a gente não consegue trabalhar isso dentro de nós, veja que é um processo de sacrifício, é um auto-sacrifício, né, de tentar reverter a forma como enxergamos a nossa relação com o próximo, de rever e reverter essa ideia da teoria da conspiração, de que está sempre alguém querendo fazer algo contra a gente de forma negativa, com o objetivo de nos destruir ou de nos fazer sofrer, apesar disso acontecer com alguma frequência. Mas a questão não é o fato em si que vai sempre acontecer enquanto convivermos ou vivermos no mundo de provas e expiações, na condição de espíritos imperfeitos que somos. Mas, acima de tudo, é a forma como enxergamos e lidamos com esse contexto e com esse processo. E é aí que Kardec segue ainda nesse tópico de estudo da noite, mas já no item 8, afirmando que o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Ou seja, quebrando essa ideia da oferenda e do altar, entendendo que a oferenda é o esforço, é o sacrifício. E essa é a grande ligação que a gente vai tentar fazer com aquela passagem inicial de Mateus, quando ele diz que o reino dos céus é conseguido à força, né? A força através do esforço que praticamos, do trabalho de uma autorrenovação, né? Do autoconhecimento, de uma autopercepção, de um autoentendimento de si mesmo e do porquê que aqui nos encontramos. Então, a grande oferenda que damos para Deus, se assim quisermos pensar, é o esforço pessoal, é o sacrifício pelo nosso progresso. Porque se nós progredimos, toda a sociedade progride junto. E essa ideia do altar, qual seria a grande ideia do altar? Senão a nossa própria mente. Porque não é um espaço físico. Pode até ser, né? A gente pode usar, tem o estudo na doutrina espírita, né, da questão do uso dos talismãs e tal, está lá no livro dos Espíritos, mas qual seria o altar principal para colocarmos esse nosso sacrifício, senão a nossa própria mente? Aquela mente que trabalha aquilo que mais nos cobra enquanto seres encarnados ou desencarnados, que é a nossa consciência. Porque o grande juiz de nós mesmos, aquele que pode ser juiz de paz quando a nossa consciência está tranquila, mas pode também ser um magistrado que julga, condena e profere, né, a pena, né? A nossa consciência funciona também dessa forma quando nós nos comportamos mal. Então a gente vai voltar em Joana de Ângeles, né, para tentar dar algum fecho, algum fechamento nessa questão entre oferenda e altar e essa nossa necessidade de ligação com o alto, às vezes equivocada, vendo lá no livro Florações Evangélicas, quando a Joana afirma que sacrifício é também atestado inequívoco de devoção ao bem e à verdade. Ora, e esse é o grande sacrifício que, infelizmente, nós precisamos fazer e que não é fácil, né? Deve ser fácil para Joana, com certeza é. Deve ser fácil para Emanuel, a gente vai falar de Emanuel a beça ainda hoje, mas para a gente talvez não seja, né? Que é exatamente a gente ter uma devoção pura, íntegra, total, completa à prática do bem e à prática da verdade, a seguir a verdade que nos guia, a verdade que nos diz como devemos nos comportar, né? E esse é um trabalho difícil.
É por isso que muitas das vezes nós recorremos a pensamentos e atos materiais, como, por exemplo, uma oferenda, acender uma vela ou colocar um objeto qualquer em prece para um espírito ou para uma entidade espiritual. E não há aqui nenhuma crítica da minha parte a quem faz isso, porque cada um segue a fé da forma que entende. Mas para a doutrina espírita, o que a gente precisa fazer, na verdade, é esse sacrifício do autoconhecimento e da autotransformação. E essa autotransformação ela vai começar a acontecer a partir do momento em que a gente consiga, de fato, se devotar ao bem e se devotar à verdade. Então, dentro desse processo, e até na passagem evangélica do estudo da noite, Jesus fala sobre reconciliação. Mateus fala sobre reconciliação. Mas reconciliar-se por quê? Onde será que está a grande chave dessa história? É porque nós temos dívidas, temos débitos, temos questões mal resolvidas, não bem acabadas com a nossa própria consciência e com o próximo. E é por isso que a gente lê lá na passagem de Mateus que se tiver algo contra ti, se alguém tiver algo contra ti, deixa a tua oferenda aí, vai lá, resolve a tua dívida, reconcilia-te com o teu irmão, né, de caminhada, de jornada, e depois você vem e coloca a sua oferenda no altar. Então a gente vai ler no livro O Espírito de Verdade uma fala de Albino Teixeira que nos diz assim: se chegastes ao grau de restauração em que te encontras, é que, de certo, alguém caminhou pacientemente contigo, com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Ou seja, nós mesmos precisamos de alguém que tenha todo esse trabalho de consideração, todo o trabalho de todo o desejo, toda a vontade, toda a ajuda que precisamos para que possamos prosseguir na nossa jornada. O que significa dizer que temos sim algumas vezes encarnado, mas sempre num plano espiritual como desencarnado, um espírito amigo que tem paciência, que tem amor pela nossa existência, pela nossa jornada evolutiva, né? E, acima de tudo, ele tem a coragem de nos servir e de nos suportar. E veja, a palavra é muito interessante porque o espírito, o Albino Teixeira, ele usa a expressão coragem, bastante coragem de suportar, que talvez seja o que não estamos tendo, né? A coragem de suportar a situação que temos vivido atualmente, que não é culpa nem de Deus, nem dos espíritos especificamente, mas de todos nós que contribuímos, nem que seja um pouquinho, com a situação em que observamos. Então, o processo de reconciliação e de revisão das nossas dívidas, pagamento das nossas dívidas, dos nossos débitos, diante da nossa consciência do próximo, ela é importante entendendo até porque existe alguém que faz isso por nós, que nos perdoa, que caminha ao nosso lado, que nos ajuda, que nos dá o braço, que nos ampara nesse processo evolutivo que todos nós seguimos. É daí que a gente vai trazer é, talvez dois pontos importantíssimos que a gente tira do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. Primeiro, o que eu chamo de grande síntese. Eu acho que o movimento espírita pensa assim, né? A grande síntese que Jesus fez dos mandamentos mosaicos, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a grande síntese e é o caminho que devemos tomar. Porque se a gente entende Deus como um pai de amor, né, e justiça, acima de tudo, né, e entende o próximo como um irmão, uma criatura que foi criada por esse mesmo Deus, com os mesmos objetivos e os mesmos fins, né, criados simples e ignorantes, transitando para a perfeição relativa, a gente vai entender que estamos todos na mesma jornada. Apesar das nossas diferenças de vontade, de forma de ver e enxergar, porque temos os nossos valores, somos individualidades, interpretamos e lemos as coisas que acontecem na nossa vida de formas diferentes.
porque enxergamos de formas diferentes, apesar de lermos o mesmo texto. A interpretação é algo muito pessoal, porque está pautada nos valores, né? Então, esse trabalho de reconciliação, ele está muito relacionado a essa capacidade, essa necessidade de sacrifício, de reconciliação, está muito relacionado a essa nossa capacidade de entender e pôr em prática essa ideia de Deus acima de tudo, né? E ao próximo enxergando como alguém que precisa ser tratado assim como nós gostaríamos que nos tratassem. E ainda dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente pega um outro grande ensinamento, né, ainda nesse capítulo 1 do Evangelho, quando Kardec fala que Jesus nos ensina que ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Então, mais uma vez, temos o reino dos céus dentro desse processo, né, que a gente trouxe lá naquela primeira passagem de Mateus, que não está estritamente colocado no estudo da noite, mas que tem tudo a ver com o porquê de colocarmos a oferenda no altar. Ou seja, do porquê nos esforçarmos para nos conectarmos com o alto e tentarmos entender qual seria a melhor maneira de transitarmos da condição que nos encontramos para esse reino dos céus. O reino dos céus, na verdade, ele é o espaço que iremos alcançar e habitar de forma gradual e progressiva a partir do tempo e do momento em que formos progredindo, intelectual e espiritualmente. Ou seja, a nossa progressão espiritual, o nosso crescimento espiritual é que nos vai colocar em condições e posições diferentes no universo, nessa criação de Deus, que faz parte desse grande reino. Então, é a nossa evolução espiritual que nos faz crescer e caminhar em direção a Deus, que é a ideia do reino dos céus, né? Mas precisamos do quê? Precisamos trabalhar essa ideia do suportar, do servir com amor, do ter paciência, dentro dessa grande síntese de Jesus, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu não podia deixar de pegar um ensinamento claro do nosso querido irmão Francisco, né? Quando ele fala que é perdoando que se é perdoado. Ou seja, o trabalho do perdão provavelmente seja a nossa grande primeira etapa, o nosso grande primeiro trabalho de autoconhecimento e de sacrifício. E acredito eu que todos nós talvez tenhamos vivenciado em algum momento, quem sabe vive até agora, no momento em que estamos, na atualidade, a dificuldade do perdão, a dificuldade de aceitar certas situações, certas condutas, não é? Então, a gente, brincando um pouquinho agora, ouvindo um pouquinho a fala, né, o pensamento de Emmanuel, a gente vai achar no livro O Consolador, lá na questão 335, Emmanuel falando o seguinte: o perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Essa é uma colocação do Emmanuel para lá de fundamental nessa nossa percepção do que seja o verdadeiro perdão. Porque ele coloca o perdão como um ato nascido do amor, ou uma ação nascido de um ato de amor. Porque o perdão sincero é filho espontâneo do amor. Então, só o fato de amarmos alguém já é um ato por si só de perdão. Porque quem ama vai relevando as situações. E a gente também precisa entender que relevar as situações não é fazer vista grossa, não é ser condescendente com o erro ou com a falta. É entender que o indivíduo que erra precisa de ajuda. É a pergunta de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que eu nunca lembro o número, peço desculpas por isso, quando ele pergunta se todo espírito precisa passar pela fieira do mal. E a resposta é simples e direta: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Ou seja, somos espíritos e ainda imperfeitos,
em progresso, aumentando o nosso conhecimento e que ignoramos muitas das coisas que estão ao nosso redor. E é por isso que erramos. Só entendemos o erro quando entendemos que estamos errando. E a ideia do perdão sincero, através do ato do amor, é enxergar no nosso próximo o erro e tentar ajudá-lo de alguma forma a ver por si só o erro. Não é colocar e fazê-lo aceitar que está errado. Porque isso não funciona. Esquece. Se funcionasse, já teríamos resolvido metade dos nossos problemas. O indivíduo precisa enxergar por si só que está em erro. Ele precisa entender isso, precisa se ver em erro. E isso não é simples. Veja, isso é um sacrifício. Veja, um sacrifício que a gente precisa passar para tentar ter uma relação mais concreta, mais objetiva, mais efetiva com Deus e o reino dos céus. Então a gente volta assim em Emmanuel, ainda um livro consolador, a questão 339, para ali que ele fala um pouquinho sobre essa questão do perdão e não perdão, né? Quando ele afirma que na maior parte das vezes, o Emmanuel afirma isso, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. O que significa dizer que a gente só odeia quem ama? Eu entendo que sim. Vamos fazer aqui um exercício, né? Vocês estão aí em Petrópolis, se eu não me engano, estou eu aqui no Rio de Janeiro, terrinha boa, tranquila. Aqui ninguém perde celular à toa, né? Então, assim, de vez em quando, do nada, vem um irmão, coitado, querido nosso, pede o nosso celular emprestado, ele só não devolve mais. A pergunta é: por mais aborrecido que você fique por ter tido seu celular levado, você não vai morrer de ódio por aquela criatura. Provavelmente daqui a, sei lá, uma semana, 2 semanas, um mês, você já comprou outro aparelho, nem que seja financiado em 1000 vezes. Já está lá de novo mexendo nas tuas mídias sociais e talvez lembre da cena e do aparelho que foi, mas tu não vai ficar lá se remoendo de ódio, ódio eterno por aquela criatura que levou meu celular, não vai querer se vingar daquela criatura, buscá-la de alguma forma num contexto qualquer da sociedade para destruí-la ou matá-la. Então, por que que a gente odeia alguém? A gente odeia alguém quando o nosso voto de confiança é traído. A gente odeia alguém quando a gente se abre com amor, e aí eu vou botar amor entre aspas, que é aquele amor que a gente ainda, que nós somos ainda capazes de entender. Não é aquele amor puro, mas é o amor que nós entendemos. Nós nos desarmamos diante daquela pessoa, temos plena confiança naquela criatura e ela quebra essa confiança, ela nos trai de alguma forma, trai essa confiança, trai essa nossa capacidade de nos desarmarmos de frente dela e por isso ela nos ofende, nos agride. Então é isso que Emmanuel está falando, né? A nossa incapacidade de perdão muitas das vezes está associada ao fato da gente não aceitar o erro que a pessoa cometeu com a gente, porque nós não esperávamos que ela cometesse aquele erro. A outra forma, obviamente, é quando a gente odeia a criatura porque ela não pensa do nosso jeito e a gente tem uma intenção muito, muito má de destruí-la por isso, que é um outro fator totalmente desvinculado de qualquer propósito cristão, né? E eu nem vou tratar desse caso, desse assunto ou dessa forma de enxergar aqui nesse momento. Então a gente pensa um pouco mais na questão do perdão e tenta trazer um pouco mais esse sacrifício de perdoar para nosso bate-papo de agora, né? Indo de novo no pensamento de Emmanuel, mas só que agora no livro Pão Nosso, onde lá no capítulo 48 ele afirma que a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando o Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Olha como que Emmanuel coloca essa relação de nos dirigirmos a Deus pensando no reino dos céus,
através da nossa oferenda. Vamos falar um pouquinho já já sobre isso, mas através da nossa oferenda, da nossa oferta, do nosso esforço, do nosso sacrifício, dizendo que melhor seria se nós trabalhássemos o nosso testemunho de compreensão e amor. Ou seja, compreender. E não é somente uma autocompreensão e um auto-amor que é importante, mas, acima de tudo, uma compreensão e um amor do próximo. Voltamos lá na grande síntese do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um trabalho. Todo progresso é um processo. E como processo, ou como todo processo, requer tempo, requer esforço, requer dedicação, requer estudo, reflexão, pensamento, leitura, interação, discussões, debates e etc. Ou seja, é todo um contexto muito trabalhoso de várias vertentes que vai fazer com que a gente amplie a nosso conhecimento, mude a nossa forma de ver, altere nossos valores, para que possamos ser essa criatura que Emmanuel cita, aquele que pode dar o testemunho através da compreensão e do amor, o que certamente não é nada simples, não é nada fácil. Então, para que isso aconteça, para que esse testemunho da compreensão e do amor seja dado, precisamos caminhar de mentes e corações puros. Bom, é óbvio que essa pureza aí ela é relativa, né? Bom, quem sou eu para dizer de mente pura, né, sendo espírito imperfeito que sou, né? Então é uma pureza relativa dentro da condição de nós, habitantes de um mundo ainda de provas e expiações, já em franca transição, mas acima de tudo ainda espíritos imperfeitos que somos. Então a gente tem uma necessidade dessa transformação. E aí a gente voltando no tema do Evangelho do estudo de hoje, a gente vê Kardec falando sobre aquele espírito que já, aquela pessoa que coloca a oferenda no altar, mas que já se espiritualizou, dizendo que ele oferece a sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Novamente, essa pureza é uma pureza relativa. Quiséramos nós, né, que fôssemos verdadeiramente puros como esperamos ser um dia no futuro, quando alcançarmos uma progressão relativa bem mais avançada de espíritos perfeitos. Estamos ainda um pouquinho longe disso, chegaremos lá. Mas essa é a grande ideia. Veja, é um auto-sacrifício, a gente trabalha o nosso pensamento, a gente rever as nossas relações com todos aqueles que convivem com a gente resolve aquele probleminha aí, hoje eu discuti com fulano de tal, falei um pouquinho mais áspero com aquele, não respondi direito àquela, vamos tentar resolver isso, né? Resolvido isso, aí sim eu consigo me aproximar melhor de Deus através do altar, que, como nós já dissemos, é a nossa própria mente, né? É a nossa própria situação, a nossa própria condição. Veja que a questão 672 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam assim para Kardec: a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possais fazer. Então, chegamos, enfim, à oferenda do verdadeiro cristão, do verdadeiro espírita, que é a prece. Que é a prece. E a prece a gente pode fazer diante de um altar, como numa igreja ou num templo religioso? Claro que podemos, não há problema nenhum nisso. Na casa espírita, lá sentadinho no salão de estudos ou num recanto mais agradável da casa, com certeza. Mas acima de tudo, o ponto central, o local central desta oferenda a Deus através da prece é a nossa própria mente. É através da nossa consciência, da nossa forma de elevar o nosso pensamento a Deus, a modificar as nossas vibrações de momento e sermos capazes de interagir com o plano espiritual da forma adequada, tá? Então, a gente, voltando à fala de Emmanuel,
pegando mais uma vez a valiosa ajuda de Manuel, num livro Coragem, mais uma vez falando em coragem, ele nos diz assim: se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Ou seja, Jesus não teria vindo em carne e osso, hein? Teria encarnado entre nós para passar o que ele passou, se ele não tivesse a absoluta certeza de que somos capazes desse sacrifício, o grande sacrifício que é a nossa regeneração. Esse é o grande ponto, né? Então, é nesse sentido que a gente traz uma das mais famosas passagens do movimento espírita e do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá em Sede Perfeitos, quando Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar suas inclinações mais. Veja que é um esforço, novamente a palavra-chave é esforçar-se, é buscar. Não é? Não está escrito aqui que a gente tem que ser perfeito, que não seremos, ainda não somos. Estamos um pouco longe disso, mas já temos condições de nos esforçarmos. Tá? Então, a gente acabou falando tanto em coragem na nossa fala de hoje, no nosso estudo de hoje, que eu resolvi trazer um pensamento que a gente vai encontrar lá no livro Poetas Redivivos, tá? Que tem esse título, Coragem, né? Onde o Espírito João de Deus, o poeta João de Deus, vai nos dizer o seguinte, né? Deixa eu só tirar aqui da reta para eu poder mexer aqui, pronto. Diz João de Deus: se o desânimo procura mergulhar-te na amargura, não ouvides, meu irmão, que a vida por toda parte é nova luz a buscar-te em doce renovação. Na mágoa que te domina, repara a bênção divina a brilhar aqui e além. Tudo é esperança e beleza, no trono da natureza, na glória do eterno bem. Da noite estranha e sombria, assoma envolvente o dia, e a treva faz-se esplendor. Do inverno que dilacera, vem o sol da primavera e o espinho revela a flor. Da serra empedrada e feia, desce o regato que ondeia em generosa canção. Do charco de baixo nível, desditoso e desprezível, ressurge o calor do pão. Coragem, recorda o ninho, suportando de mansinho toda a fúria do escarcéu. E do além, tranquila ao vê-la, coragem, repete a estrela, sorrindo no azul do céu. Assim também cada hora trabalha, porfia e chora, guardando a fé clara e sã. Padece, mas busca a frente, lembrando constantemente que o dia volta amanhã. Muito obrigado e paz e bem a todos. Muito obrigado, meu irmão, por essas reflexões tão lindas e tão importantes para todos nós, né? Essa poesia tão bonita, realmente nós precisamos ter coragem, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçarmos para sermos aqueles trabalhadores que Jesus precisa, porque a seara anda muito complicada, não é? Muito complicada. E Jesus precisa de trabalhadores que realmente se entreguem, trabalhadores que estejam realmente se esforçando por se melhorar. Você começou a sua palestra falando do esforço. Então, esse esforço tem que ser diário. Então, eu agradeço muito a você. Espero poder contar com você novamente, junto a nós, né? Para conversarmos mais. E leve o nosso abraço à sua família, aos companheiros do Jefa. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, né? Amanhã teremos continuidade dos nossos estudos, com às 16 horas, com o estudo da obra dos Bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, e depois teremos o estudo do livro dos Médiuns, tão importante para todos nós. Mas antes de encerrarmos aqui, eu vou pedir
a nossa querida companheira Ideína. Ideína, você pode ligar seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Ok, posso sim. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai da vida, agradecendo por esses momentos de ensinamento que acabamos de ter, pedindo ao Pai de misericórdia que a sua luz se faça aos corações aflitos, tantos irmãos em caminhadas de sofrimentos, de dores, para que possam esses irmãos terem a certeza de não estarem só e que eles possam se sentir amparados, protegidos pela luz divina. Deus de misericórdia, Pai de amor e bondade, temos muito que agradecer aos nossos companheiros queridos da espiritualidade que nos acompanha, que nos fortalece, a Francisco de Assis, que nos permite estar em sua casa para mais esses estudos, e os companheiros que nos vêm trazendo os esclarecimentos. Sendo assim, Senhor, muito agradecida por tudo, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que a sua luz se faça, Senhor. Estamos muito agradecidos por podermos estar nessa caminhada e sendo esclarecidos por essa doutrina que tanto nos ampara e nos fortalece. Que a sua luz se faça, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nos despedimos aqui, desejando a todos uma noite de muita paz, de muita luz, de muito amor. E como disse Francisco, o nosso irmão Antônio também disse, paz e bem para todos. Bom, um beijo aí no coração, meus irmãos. Um abraço a todos. Muito obrigado. Boa noite. Gratidão, Obrigada. Antônio. Foi ótima a palestra. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tchau. Mais uma vez, Antônio, muito obrigado, tá? Tchau, tchau.